Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Chegamos já no livro de 2 João, né? É um livro pequeno, apenas um capítulo. Em um dia a gente já vai ler tudo, já vai estender tudo. E na verdade é bem proposital que a gente leia e estude 2 João depois de 1 João. Quem estudou 1 João com a gente, viu todos os dias, sabe, tá vendo que os temas eles se repetem nessa carta, né? João escreve esse texto, ele se identifica como presbítero, então ele fala o presbítero ancião que escreve a senhora eleita e a seus filhos, aqui no versículo 1. Quando João se identifica dessa forma, significa que ele já estava numa fase mais avançada da sua idade, ele já era, provavelmente nessa época, o pastor, o presbítero, o ancião da igreja de Éfeso, né? Algo em torno entre 70 e 90 depois de Cristo, segundo os historiadores, tá, irmãos? Essa senhora eleita, que ele direciona essa carta, não é identificada especificamente quem seja, né? Alguns defendem que era alguém da família de João, que era uma filha, um parente de João, irmã de João. Outros defendem que era algo endereçado à igreja como um todo. Não acho que seja, porque ele trata de uma forma muito pessoal, ele até diz que pretende visitá-lo pessoalmente em breve. O que mais aceito é que essa carta foi endereçada a uma congregação específica, alguma igreja específica que João colocou como senhora eleita, né? Ele identificou como senhora eleita. A gente sabe que a igreja ela é identificada como a noiva de Jesus na terra, então não é nada incomum essa analogia, né, irmãos? Então vamos lá, João ele vai tratar dos temas que ele tratou em 1 João, ele vai tratar aqui nessa breve carta, né? Quem já leu sabe o que eu tô falando, ele até fala, né, que ele não traz nenhum mandamento novo, não tô trazendo nenhuma coisa nova, que o que ele tá lendo, que ele tá pregando aquilo que ele já tinha pregado. E aí ele vai tratar aqui no verso 5, mais uma vez, do amor entre os irmãos, né? A necessidade da comunhão, né? Aqui no verso 6, ele vai falar sobre a necessidade de obedecer aos mandamentos do Senhor, né? E nos versos mais à frente, ele vai falar mais uma vez sobre o perigo das heresias, das falsas profecias, daqueles que defendiam naquela época a doutrina do gnosticismo, que achavam que Jesus não tinha encarnado em forma humana, né? Eu não vou chover no molhado e explicar tudo isso de novo, mas eu confesso a vocês, meus irmãos, que 2 versículos me chamaram a atenção nesse texto, versículo 10 e versículo 11. Porque esses versículos eles falam sobre a atitude que eu e você devemos ter quando alguém traz uma falsa doutrina para nós. Irmãos, isso aqui pode ser polêmico, talvez. Algumas pessoas vão dizer, nossa, é meio pesado, pastor. Mas é necessário que a gente aborde isso, irmãos. Irmãos, as heresias, o espírito do anticristo está muito presente nos nossos dias. O que é o espírito do anticristo? É o espírito que deturpa quem é Jesus. Deturpa quem foi Jesus de verdade. Então a gente precisa entender, irmãos, que João nos dá um ensinamento aqui de que quando uma pessoa se aproxima de nós com esses ensinos, irmãos, a gente não pode nem receber na nossa casa. Olha que forte. Você não deve nem saudar. Ele fala aqui, ó, quem saúda, verso 11, quem o saúda participa das suas obras más. Meu Deus, eu fiquei pensando nisso aqui, irmãos. Como a internet, vocês estão usando a internet para poder me ver, né? Irmãos, como tem heresia sendo espalhada na internet, irmãos. Olha, esses dias que eu tive fazendo esses estudos, obviamente a gente pesquisa várias fontes. Irmãos, eu li coisas tão absurdas, interpretações tão ridículas, tão sem noção. E quanto mais a gente consome, irmãos, a gente está vendo que os falsos profetas, eles estão aí. E a pergunta é, como é que você tem recebido isso? Quando você abre aquele vídeo do YouTube e alguém traz uma pregação para você e aquela pregação tem um ensino meio estranho, uma coisa meio deturpada, você olha assim e diz, rapaz, isso é diferente do que o meu pastor prega na minha igreja. Isso não está batendo com o que é o evangelho de Jesus. Como é que você tem feito, irmão? Você é o tipo de pessoa que fica consumindo esse tipo de conteúdo o tempo inteiro? Você é o tipo de pessoa que chega alguém com profetada do lado de fora na igreja fulano de tal, fazendo a campanha da profecia, você vai lá visitar a igreja de fulano de tal só para poder receber uma profetada dessa pessoa? Sabe, irmãos, quem saúda os hereges participa das suas obras más. Vamos aprender a fechar as brechas, irmãos. A gente tem que aprender a fechar as brechas. Deus deixou a sua palavra. Não precisa que um anjo venha do céu e diga para você, vaso, eu te digo que essa palavra, ela não vem de Deus, te afasta desse homem. Quando fala assim é bonito, né, profético. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tá na palavra, você não precisa de um profeta. Você precisa ler a palavra.
Começa a analisar, irmãos, as pregações que você vem consumindo, os cultos que você vem visitando, igrejas que você vem visitando, o que está sendo pregado, sabe, irmãos? Tem muita bobagem sendo dita. E João nos ensina que essas pessoas nós não devemos receber, nós não devemos consumir, nós não devemos partilhar, nós não devemos saudar, porque a gente se contamina junto com elas. Amém? Que Deus possa fazer você meditar nessa lição. Aguardo você amanhã para a gente falar de um dos capítulos mais lindos da Bíblia, João capítulo 1. Deus abençoe, irmão.